Bom, vamos começar aqui analisando uma questão que foi da prova de admissão do Colégio Militar, aplicada no ano de 2017 para ingresso no colégio no ano de 2018. Tá? A questão para ingresso no primeiro ano do ensino médio, ou seja, os conhecimentos de matemática que foram cobrados são relativos até o 9º ano do ensino fundamental. Nós vamos começar aqui com a questão número 2. Vamos dar uma lida geral, depois a gente vem trazendo as informações mais importantes. Uma ponte metálica em forma de arco de parábola será construída. Sua sustentação será feita com 6 pendurais metálicos, 3 de cada lado, distando 30 metros um do outro, como ilustra a figura abaixo. Sabendo que a ponte tem 40 metros de altura, quantos metros de pendurais serão necessários para a construção dessa ponte? Então, gente, a primeira coisa que a informação talvez mais importante do problema é que ele menciona que a ponte tem forma de arco. Então, vocês estão vendo aqui é um arco, né? Não é um arco qualquer, é um arco em forma de parábola, ou seja, esse desenho aqui é uma parábola, tá? E tudo que a gente fizer por um lado, vale para o outro, tá? Ou seja, analisando esse lado é a mesma coisa que analisar esse aqui. Então, essa informação é importante. Outra informação importante temos 6 pendurais metálicos, ou seja, temos 6, os pendurais que ele está se referindo são esses aqui, tá? Esse e esse aqui. E do outro lado ali o correspondente. E eles têm 30 metros, distando 30 metros um do outro. Então, essas distâncias aqui, tá? São todas iguais. 30 metros entre cada uma. Ou seja, eu começo aqui e venho 60, 90 e termino aqui em 120, ok? Ele diz também que a ponte tem 40 metros de altura. Essa informação também é importante porque ela já diz quanto que é um dos pendurais, que é esse do meio aqui. Porque veja bem, se ela tem 40 metros de altura, nós estamos vendo que isso aqui é uma parábola, o ponto mais alto e que dá a altura da ponte está sendo sustentado por esse pendural aqui, que é 40 metros. Perfeito? Essas são as principais informações. E ele vai dar as opções, né? 120, 140, 160, 180 ou 200 metros. Qual seria a opção correta? Então, vamos começar a resolver o problema. A primeira coisa, essa informação ali que eu tinha falado, que o arco é em forma de parábola. Se ele é em forma de parábola, o que vai acontecer aqui, gente? Nós vamos traçar aqui uma parábola. Aqui eu fiz um rascunho, né? Não é exatamente uma parábola, mas na hora que você estiver resolvendo a prova também, você não vai ter muito tempo para fazer desenhos perfeitos. O importante é você entender o que está sendo pedido e saber quais conceitos matemáticos você tem que aplicar na questão. Então, aqui você tem uma parábola. Essa parábola, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai traçar um sistema cartesiano nela, ok? Então, nós temos aqui o eixo X, eixo das abscissas, e aqui o eixo Y das ordenadas, perfeito? E nós estamos traçando a parábola aqui. Essa parábola aqui, ela tem, como já tinha dito lá, a distância entre cada, vamos chamar de haste, né? Entre cada haste é de 30 metros, perfeito? Então, eu começo dizendo aqui que aqui eu começo em 0, aqui é a primeira haste, né? 30, depois vem a segunda, 30 mais 30, 60, depois vem a terceira, 60 mais 30, 90, e ali eu está terminando a minha parábola, o meu arco ali em 120, perfeito? E aí eu tenho 3 pontos importantes que vão me ajudar a resolver o problema. Eu tenho esse primeiro ponto aqui, que é o início do meu arco de parábola, e eu estou chamando ele de ponto A, 0, 0.
tenho esse ponto aqui que eu chamei de V. Por que eu chamei de V, gente? Porque isso aqui é o vértice, tá? Lembra, como eu estou trabalhando com parábola, o ponto mais alto, nesse caso nosso, é o ponto mais alto, ou o ponto mais baixo, depende da concavidade da parábola, né? Nesse caso aqui, essa parábola vai ter o ponto mais alto, que é a altura da ponte. Ele está aqui no eixo x 60 e no eixo y 40. Então, aqui está o V 60, 40. E o terceiro ponto importante, que eu estou chamando de ponto B, é o 120, 0, ou seja, ele está no eixo x 120 e no y 0. Tranquilo? Então, agora eu vou usar esses pontos aqui. Como que eu vou usar? Primeira coisa, se isso é uma parábola, gente, eu sei que ela pode ter qualquer valor, mas ela sempre vai estar definida através dessa função, ax2 mais bx mais c. Isso aí é uma equação de segundo grau que, consequentemente, quando você joga isso para o sistema cartesiano, isso vira uma parábola. E eu sei também que está passando pelo ponto A, 0, 0, o V, que é o vértice 60, 40, e o B, 120, 0. Ok? Então, eu só ressaltei aqui que esse V é o vértice da parábola, 60, 40. Vamos começar a resolver isso com esses pontos. O que eu vou fazer? Se essa parábola está passando pelo ponto A, 0, 0, significa que eu posso pegar essa equação aqui em cima, trazê-la aqui para baixo, e aí, aonde tem x, eu vou botar 0, e aonde tem y, eu vou botar 0. Então, substituindo esses valores nessa equação, eu vou ter que 0 é igual a vezes 0 ao quadrado, mais b vezes 0 mais c. Tá? Só substituir essa equação por esses valores aqui. Fazendo as contas, ó, cheguei a meu primeiro valor, c igual a 0. O que eu estou tentando descobrir aqui, só para a gente estar afinado com o raciocínio? Eu estou tentando, vamos dizer assim, identificar qual é a equação que define a parábola. Eu sei que ela tem uma forma genérica, x2 mais bx mais c, mas eu preciso saber quem é A, quem é B e quem é C. Então, se ela está passando por esses pontos, eu vou usar esses pontos para chegar a essa identificação. Então, eu já descobri o C é igual a 0, ok? Vamos continuar. Vamos agora pegar o ponto B, tá? Vou pegar esse ponto B aqui, eu vou calcular aqui. Então, aonde tem x, eu vou botar 120, e aonde tem y, eu vou botar 0. Então, vai ficar 0 igual a vezes 120 ao quadrado, mais b vezes 120 mais 0. Fazendo essas contas, eu vou ter aqui 14.400a mais 120b igual a 0. Eu não identifiquei o a e eu não identifiquei o b, mas eu identifiquei uma equação que relaciona um com o outro. Beleza? E agora eu já peguei o ponto A, peguei o ponto B, e agora eu vou pegar o ponto V do vértice, tá? Estou trazendo ele de novo para cá, 60, 40, botando aqui. Mesma coisa, onde tem x eu vou botar 60, onde tem y eu vou botar 40. Pego a equação geral e começo. 40 é igual a vezes 60 ao quadrado, mais b vezes 60 mais 0. Perfeito? Fazendo essas contas, eu vou chegar a 3.600a mais 60b igual a 40. Cheguei a uma outra equação. Então, com esses pontos que foram dados aqui, eu cheguei a essas conclusões aqui que estão dentro das caixas vermelhas aqui, ó. Que C era igual a 0, 14.400A mais 120B igual a 0, 3.600A mais 60B igual a 40. Perfeito? Bom, o que eu posso fazer agora? Eu vou usar um outro conceito, que é o sistema de equações. Eu tenho duas equações aqui, e tenho duas variáveis, ó, variável A e B, variável A e B. O que eu posso fazer? Um sistema de equações. E é justamente isso que eu estou fazendo aqui. Coloco as duas equações que eu tive ali. E aí, vocês devem lembrar de como se resolve um sistema de equações. Você tem vários métodos para você fazer isso, tá? Eu vou usar um método aqui, você pode usar qualquer outro que você queira, mas eu vou usar o seguinte método. Eu vou pegar a segunda equação e vou multiplicar toda essa segunda equação por menos 2. Aí, eu vou repetir a primeira, tá? Estou repetindo a primeira. E a segunda, quando eu multiplico, aqui vai ficar, menos 2, tá? Então, é menos 7.200A, menos 120B, menos 80. Por que eu fiz isso, gente? Eu peguei um número
para multiplicar de tal maneira que eu pudesse cortar com a variável b. Poderia também ser com a a, tá? E poderia até usar um outro método. Mas eu estou usando esse método e estou multiplicando por menos 2 para mim cortar isso aqui. Aí depois eu vou somar essas equações. Então eu pego 14.400a somando com menos 7.200 dá 7.200a. 120b menos 120b, vocês estão vendo aqui que a gente está cortando. 0 menos 80, menos 80. Posso cortar o 0 daqui com o 0 daqui e pego o a. O a vai ser menos 8 por 120. Desculpa, 720. Agora eu vou dividir ambos por 8. Tá? Quando eu divido, eu chego a a igual a menos 1 sobre 90. E essa é a forma simplificada. Então, eu já tenho o c, que é igual a 0. Acabei de descobrir o a, que é igual a menos 1 por 90. E agora é fácil de descobrir o b. Eu posso escolher qualquer uma das equações acima ali, originais, e aonde tem a eu vou colocar esse valor aqui, tá? Menos 1 sobre 90. Então, o que eu fiz? Peguei a segunda equação, que tem um número menor, né? Isso é uma outra dica. Sempre pega, quando você estiver passando por esse tipo de sistema de equações, sempre pega números menores, tá, gente? Que aí as contas vão ficar mais fáceis. Então, peguei 3.600a mais 60b igual a 40. Onde tem a, eu vou trazer o menos 1 por 90 e vou trazer para cá, ó. Aí eu posso simplificar aqui, né? Aqui eu repito. Depois que eu simplifico, eu tenho aqui menos 40, repito, mais 60b igual a 40. Isso significa o quê? 60b, levo o menos 40 para o outro lado, aí ele vai ficar com 80, né? 40 mais 40, 80. 60b igual a 80. Corto 0 com 0, isolo b. b igual a 8 sextos, simplificando, b igual a 4 terços. Perfeito. Já tenho a equação exata que vai definir o arco da parábola daquela ponte. Aqui eu tenho a equação geral, x2 mais bx mais c, e aqui eu tenho, qual foi o a? Menos 1 sobre 90, menos 1 sobre 90 é x2. Qual foi o b? 4 terços de x. Não preciso colocar o c, vocês devem lembrar, porque o c é igual a 0. Então, eu tenho essa equação do segundo grau que define, a equação específica que define aquele arco de parábola. O que eu vou fazer agora, gente? Vou calcular as hastes, tá? Primeira haste, tranquilo. Lembra? Ela está a 30 metros, não é isso? X é igual a 30. Vamos voltar lá? Vamos voltar lá para a gente poder ver a situação. Ó, eu vou calcular a primeira haste que está a 30. Depois eu posso calcular a segunda, tá? Mas veja bem, aqui entra um outro detalhe que é importante. Nota que esse é o eixo de simetria da parábola, tá? O eixo de simetria ele divide a parábola. E você nota que esse ponto 30 em relação a 60, ele está na mesma distância desse ponto 90 em relação ao 60. Ambos aqui distam de 30. Então, se eu descobrir o y aqui para 30, esse y também vai valer para 90, entendeu? Então, se você tiver com pressa na prova e você conseguir perceber isso, você calcula ou o 30 ou o 90. Calcula o 30, que é um valor menor. O que você calcular já vai ficar válido para essa outra haste aqui. Tá? É uma maneira de tornar a tua conta mais rápida. Tá? Então, vamos voltar lá para onde a gente está. Vamos passar aqui pela solução. Nós estávamos aqui, tá? X igual a 30, y eu não sei. Então, x igual a 30 é aquela posição do eixo das abscissas. E o y, vocês concordam? O y é a própria altura da haste. Se eu calcular o y, eu vou calcular a altura da primeira haste. Então, eu vou substituir, ó, y igual, pego a equação que a gente viu antes, menos 1 sobre 90 x2 mais 4 terços de x. Então, agora eu vou colocar menos 90, aonde tem x, eu vou botar 30 ao quadrado, mais 4 terços de x, que é 30. Perfeito? Vou fazer essa conta, tá? Eu substituí, peguei essa equação daqui, estou calculando o y, e o x eu estou substituindo pelo 30, que é a posição da onde está o primeiro arco. Fazendo essas contas, 30 ao quadrado dá 900, vai ficar menos 900 por 90, 4 terços de 30. Aqui eu vou fazer a simplificação. Corto 0 com 0 daqui, dá menos 90 por 9, dá menos 10. O 3 daqui eu corto com 30 daqui, vai dar 10. 4 vezes 10 são 40. Então, eu tenho que
y é igual a menos 10 mais 40, y é igual a 30. Então, a primeira haste está a 30 metros de altura, pessoal. Está a 30 metros, perfeito? A segunda haste é aquela do meio, e essa o problema já deu para a gente, tá? Olha, ela está a 60 metros lá da origem e tem uma altura de 40, que é a altura da ponte, concorda? É o vértice, ou seja, é a altura mais alta, né? É o ponto mais alto de lá. Então, a segunda haste está a 40 metros. Não precisaria calcular, como eu já tinha falado, mas vamos calcular por questões didáticas. A terceira haste, ela vai estar a 90 metros da origem, então o y vai ser igual a... Então, o que eu vou fazer? Mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Só que aonde tem o x, eu vou botar 90, menos 1 sobre 90, 90 ao quadrado, mais 4 terços de 90, simplifico, corto o quadrado com 90 daqui, dá menos 90. O 3 eu corto com o 90, dá 30, menos 90 mais 4 vezes 30, menos 90 mais 120, y igual a 30. E a terceira haste é 30. Nenhuma coisa assim de absurdo nisso, concorda? Porque a gente já tinha falado. Se eles estão equidistantes lá do vértice da parábola, o y, quando o x for igual a 30, vai ser a mesma coisa que o y quando o x for igual a 90. Então, os dois deram 30 metros. O que eu faço agora? Vou ver o primeiro lado da parábola. 30 mais 40 mais 30, quando eu faço essas contas, vai dar 100 metros. Mas vocês não podem esquecer que tem o outro lado também. Como o outro lado é igual, o lado B, que eu estou chamando igual ao lado B igual a 100 metros, no final, somando 100 com 100, dá 200 metros. Esse é o gasto total. Tranquilo? E aí eu posso olhar as minhas opções e a opção é 200 metros. Perfeito? Tá aí, pessoal. Problema um pouquinho trabalhoso, não é tão difícil assim, mas é um problema legal para vocês treinarem, quem está se preparando, não só para o colégio militar, mas também para colégio naval, para EPICAR, tá? E a gente vai estar resolvendo outros problemas do colégio militar, mas também do colégio naval, da EPICAR, tá? E depois em um nível mais alto, por exemplo, da SpaceX, tá? E outros colégios militares. Bom, espero que vocês tenham gostado. Qualquer comentário vai ser bem-vindo, vocês coloquem aí. Quem gostou, por favor, coloca um like, tá? Isso vai ser importante para a gente aí. Tranquilo e até a próxima, então. Valeu!